Você que trouxe a sua Bíblia, sem muita demora, abra comigo, João capítulo de número 13, versículo, nós leremos do 1 ao 5. Para quem não me conhece, eu perguntei quem me conhecia, acabei nem dando seguimento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cris Versel, lá da cidade de Rondonópolis. Alguém conhece Rondonópolis aqui? Cidade de bastante gente, cidade abençoada. Sou pastor da igreja Graça Viva, lá na cidade. Uma igreja que nasceu fruto de uma célula. Amém? Vocês trabalham em células aqui, né, pastor? Nós começamos ano passado, nós morávamos em Cuiabá. E aí, no início do ano passado, nós mudamos para Rondonópolis, porque a nossa família é de lá, então nós decidimos mudar para lá. E aí, como eu sempre viajava final de semana para ministrar, e aí era muito corrido, decidimos começar uma célula em casa, né, um culto familiar. Desse culto familiar se tornou uma célula, vieram alguns amigos, esses amigos trouxeram mais alguns amigos, que trouxeram mais alguns amigos e mais alguns amigos, e foram trazendo amigos, e não pararam de trazer amigos até hoje. E eu louvo a Deus por causa disso. Nós iniciamos ano passado, ficamos acho que 8 meses mais ou menos na área de casa. Começamos na sala, depois fomos para a área para poder caber todo mundo. Ficamos ali na área e ano passado, em novembro do ano passado, alugamos um salão e estamos lá. Estamos congregando e está uma bênção. Você passando por Rondonópolis está convidado para parar lá um pouquinho, tomar um café e poder olhar com seus próprios olhos daquilo que Deus tem feito em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Acho que agora pode baixar um pouquinho aqui o retorno, que ele começou a apitar, que virou a caixa aqui, senão vai dar ruim já aqui. Amém. Obrigado. Amém? João, capítulo de número 13, quem encontrou, diga amém. Amém. 40 anos, pastor de igreja? Rapaz do céu. A quarta, eu não sabia disso. Olha só, 40 anos. Tem alguém que está desde o começo aqui? Tem alguém? Levanta a mão, por favor. Misericórdia, gente, olha que bênção. Ainda tem algumas pessoas. Deus é poderoso mesmo, hein? Louvado seja Deus. Eu creio que nessa noite de festa, noite de bênção, eu creio que a igreja faz o aniversário, mas quem sempre recebe o presente somos nós, porque Deus é abençoador sempre, Deus é generoso sempre, Deus é galardoador sempre, 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 sempre. Amém? Está comigo me acompanhando o irmão Adeilson. Dá um tchau aí, Adeilson. Deus, aquele rapaz de camisa amarela que está lá no fundo, ele está lá fora no nosso material, de aproveitar aqui para fazer a merchandise. Lá fora tem uma mesa com material, algumas camisetas que nós sempre carregamos, nós que fabricamos, um produto muito bom. No final você pode passar lá, ele tem maquininha de cartão, crédito, débito, enfim. Passa lá porque eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa legal lá, boa. Tem aqueles modelos que a galera está usando agora, como é que chama aquele negócio? Redondo assim? Long line, esse negócio aí mesmo. Long line, tem camiseta, tem infantil, enfim. Tem bastante coisa, eu garanto que o preço, você vai ficar bem impressionado. Eu sei porque a gente sempre viaja para o interior. E no interior, não sei porque as coisas tendem a ser mais caras, rapaz. Que trem esquisito isso, né? É uma doideira. Eu vou orar por vocês, para que a coisa flua assim de um jeito mais barato para cá, em nome de Jesus, amém? A começar do combustível. Amém? Aleluia. João capítulo 13, versículo 1. Antes disso, olha para esse irmão do lado e fala assim: meu irmão. Fala assim, bem olhando dentro do olho dele mesmo, assim, para ele acreditar. Fala: meu irmão, hoje eu profetizo que você. Não, mas agora olha para ele e fala: você mesmo, não vai sair daqui sem me dar uma camiseta do pastor Cris no final. Quem recebe aí diz amém. Amém. Não sei porque que nessas horas o amém sai mais forte do que em outras. Eu vou fazer uma pesquisa por que disso. Amém, queridos? Brincadeiras à parte, só para você. O objetivo era você sorrir mesmo. João capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia,
quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus. E sabendo Jesus, presta atenção nesse versículo, ele é a base do que nós vamos falar hoje. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus, e que estava retornando para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Vai lá para o versículo 15 do mesmo capítulo, por gentileza. Dei-vos um exemplo, para que, assim como eu vos fiz, também vós o façais. Que o Espírito Santo nos guie nessa noite, não apenas pela letra, pelo conhecimento, mas principalmente pela revelação contida atrás da letra, pelo sopro do seu Espírito nesse lugar, nessa noite, e que todos nós possamos sair daqui convictos de que Deus falou ao nosso coração. Quem crê diz amém? Amém. O tema dessa mensagem é: servir não é coisa de gente pequena. Diga comigo: servir não é coisa de gente pequena. Servir é coisa de gente grande, de gente madura, de gente resolvida consigo mesmo. Servir é coisa de gente que sabe quem é, que sabe qual é a sua identidade. Porque o ato de servir, o pastor acabou de falar aqui que essa igreja tem 40 anos, fazendo hoje 40 anos. Uma prova de servir, uma prova de amor, uma prova de que alguém sonhou em que o evangelho de Deus alcançasse pessoas na cidade de São José do Quatro Marcos. Servir nunca vai ser coisa de gente pequena, de gente mal resolvida, de gente que não sabe a sua identidade em Deus, porque servir é para pessoas decididas e que sabe quem são em Deus. A Bíblia diz que Jesus, no ato da ceia, ele tira a sua capa e coloca uma toalha na cintura, e a Bíblia vai dizer que ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ninguém que pisou na terra foi maior do que Jesus, porém ninguém serviu tanto como ele. Essa é a prova concreta, querido, que servir é coisa de gente grande, não é coisa de gente pequena. Servir é coisa de gente resolvida, de gente que sabe a sua identidade, de gente que sabe quem é. Porque no ato de servir, a gente se faz pequeno, a gente não é, mas se faz pequeno para fazer o outro grande. Se nós não sabemos quem somos, nós não conseguimos fazer isso de coração. Se nós não sabemos quem somos, nós não conseguimos servir de coração. Porque o ato de servir, por um momento, você se faz pequeno para servir alguém. Esses dias nós estávamos na igreja lá em Rondonópolis e começou a cair uma chuva muito grande, bem na hora do culto. E bem na hora do culto, eu olhei ali as pessoas chegando debaixo de chuva, não tinha guarda-chuva nenhum. Eu olhei para o lado, uma irmã tinha chegado com, parecia um guarda-sol, aquele negócio de praia, um trem grandão, e colocou guardado assim. Eu olhei aquilo, fui lá, peguei e saí correndo, fui lá na rua para poder receber as pessoas. Eu lembro que teve uma irmã que ela estava chegando e eu cheguei com o guarda-chuva, ela só pegou assim e falou assim para mim: obrigado, irmão. Ela não olhou, ela não tinha visto que era eu. E aí ela desceu do carro com mais uma amiga, e aí na hora que ela foi indo dela, olhou para o lado e falou assim: uai, pastor, é você? Você que está aqui vindo buscar a gente com guarda-chuva? E eu pude ver que ela ficou surpresa por um ato tão simples. Porque às vezes as pessoas acham que por conta da posição, isso nos impede de servir pessoas. Deixa eu dizer algo para você: a sua posição não te impede de servir ninguém, não importa qual seja. Pelo contrário, quanto maior a sua posição, maior o seu dever em servir as pessoas. Como eu disse, ninguém foi maior do que Jesus na terra. Portanto, entretanto, ninguém serviu como ele, serviu até com a própria vida. Mas existia algo em Jesus que nós precisamos entender, e eu pedi para você prestar atenção no versículo 3. Jesus sabia de 3 coisas, 3 princípios, e eu quero compartilhar isso com você nessa noite. O versículo 3 vai dizer assim: olha, sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, e que viera de Deus, e que estava retornando para Deus. Diga comigo: Jesus sabia de 3 coisas. Ele sabia que o Pai havia dado poder para ele sobre todas as coisas, ou seja, ele sabia quem era. Jesus sabia qual era a sua identidade.
Segunda coisa que Jesus sabia, ele sabia de onde tinha vindo, ou seja, Jesus sabia a sua origem. E Jesus sabia para onde estava indo, estava retornando para Deus. Ele sabia o seu destino. Diga comigo, identidade, origem e destino. Mais uma vez, bem forte, identidade, origem e destino. Esses são os 3 pilares para você poder servir em qualquer hora. Pessoa. Sem você entender isso, você sempre vai ter uma boa desculpa. Sem você entender esses 3 pilares, você sempre vai ter uma boa desculpa para não ter uma célula na sua casa. Sem você entender esses 3 princípios, você sempre vai ter uma boa desculpa para não participar daquilo que a igreja promove. Sem você entender isso, você sempre vai ter uma boa desculpa para nunca compartilhar de Jesus para um vizinho, para um amigo da faculdade, para um amigo da escola, para um amigo do trabalho. Porque servir é coisa de gente grande, de gente resolvida, de gente que sabe quem é, de gente que sabe que embora está servindo, mas a própria palavra de Deus diz que aquele que quer ser o maior, sirva a todos. Jesus sabia quem era e esse é o nosso primeiro ponto. Diga comigo, identidade. Pergunta para esse irmão do seu lado aí, dá um sorriso para ele e fala assim, qual é a sua identidade? Tem gente que já lembrou do número do RG, não é disso que eu estou falando, meu irmão. Qual é a sua identidade? Ah, pastor, eu sou um médico. Não estou perguntando o que você faz, qual é a sua identidade? Ah, eu sou filho do fulano, também não é de quem você é filho, é qual é a sua identidade, é quem é você em Deus. Jesus sabia que o Pai havia lhe dado poder sobre todas as coisas. A Bíblia vai contar a história que certa vez, Mateus 3,18, Jesus foi batizado. Quando ele sai da água, ele ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Jesus sabia qual era a identidade dele. E o princípio de tudo é você saber quem você é em Deus. Deixa eu já te adiantar, você não é aquela pessoa que aparece na frente do espelho quando você olha para ele. Aquilo lá é apenas a sua casa terrena. Você tem uma casa, você mora numa casa, amém? Mas você não é sua casa, é? Você só mora lá dentro, amém? Do mesmo jeito o seu corpo, você só mora dentro dele, você não é ele, amém? Quem está entendendo aí diz amém. Então quem é você? Quem é você em Deus? O que a Bíblia diz sobre você? Quem é você? Coloca para mim Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, quem encontrou diz amém? Se quiser colocar para nós aqui, não sei se você tem como, se quiser, pode colocar, vai ficar mais fácil para a gente ficar acompanhando aqui os... Vai dizer assim, mas eu nem abri. E disse Deus, quem foi que disse? Deus. Quem foi que disse? Deus. Então quem sabe quem você é, irmão, é quem te fez, não é quem não gosta de você. Não é a pessoa lá que tem problema com você no trabalho e fica falando que você é feio, que você é esquisito, que você é isso, que você é aquilo, que você é assado, que você é frito. Quem sabe de você é quem te fez, é quem te criou. Esse é o primeiro ponto. Quem é que disse? Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Diga comigo, eu sou imagem e semelhança de Deus. Quem está falando isso não é o pastor Cris, não é o pastor o Edinho. Quem está falando isso, querido, não é um amigo seu. Quem está falando isso é o próprio Deus. Por isso a Bíblia começa, e disse Deus. Sabe por que é Deus que diz quem é você? Porque foi Ele que te fez. E só tem propriedade para dizer quem você é, na essência, quem te formou, quem te criou. Por isso e disse Deus, façamos o homem, de que jeito? A nossa imagem e a nossa semelhança. Eu sei que o mundo tenta pintar a gente de várias formas e tenta nos rotular de várias maneiras, mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão, aquilo que dizem sobre você não é o mesmo daquilo que Deus fala sobre você. Sabe qual é o problema? A gente sempre dá mais ouvido àquilo que as pessoas falam do que aquilo que Deus falou sobre nós. E quando nós damos mais ouvido àquilo que as pessoas falam, nós passamos a acreditar no que elas dizem e
e não naquilo que Deus falou sobre nós. Você não é qualquer pessoa, você é a imagem e semelhança do Criador. Não, você não entendeu isso, eu vou repetir. Você não é qualquer pessoa, você é a imagem e semelhança do Deus Criador. Isso é quem você é. Não importa o que o mundo está dizendo sobre você. O mundo vai te julgar pelos seus fracassos, pelos seus erros. O mundo vai te julgar por aquilo que você faz de errado. Não importa se você fazer certo a vida toda, se no último suspiro você fizer o errado, você vai ser julgado pelo errado a vida toda. Porque essa é a maneira como o mundo olha. Passe a se olhar com os olhos de Deus a partir de hoje, querido. Você não é qualquer pessoa, você é a imagem e semelhança de um Deus Criador. Foi Deus que disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Não aceite ninguém dizer nada do contrário disso. Eu sei que principalmente na escola, assim, quando a gente é pequeno, eu lembro porque falavam de mim assim, você é burro, num linguajar bem tosco assim. Não, você não consegue entender isso, você é burro. E aí eu fui acreditando naquelas mentiras que foram colocadas. Você é burro, você é lento, você não consegue entender as coisas, você não consegue entender matemática, você não consegue entender português. Deixa eu já abrir um parênteses aqui, pais que aqui estão. O que é que vocês estão dizendo sobre os seus filhos? Vocês estão dizendo para ele aquilo que a Bíblia diz sobre ele? Ou vocês estão colocando as suas próprias convicções sobre a vida dos seus filhos? As suas próprias convicções, por melhores que sejam, elas não chegam nem perto das convicções da palavra de Deus sobre a vida do seu filho. Foi Deus que disse, é imagem e semelhança. Rejeite qualquer coisa que não seja isso. Você é a imagem e semelhança de um Deus Criador. É isso que você é. Jesus sabia disso, querido. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2 que Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Ele veio na terra como homem. Ele abriu mão de toda a sua glória. Aí você vai falar assim, pastor, mas como é que você me explica tanto milagre? Se Jesus não era parte Deus e parte homem. Ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a identidade dele em Deus. Ele não tinha dúvida em momento nenhum de quem ele era. Tanto que o diabo, depois dos 40 dias de jejum, o diabo leva ele para um lugar e começa a tentá-lo. E sabe qual é a primeira coisa que o diabo diz para ele? Se tu és o Filho de Deus. Porque a dúvida, o diabo sempre queria colocar a dúvida no coração, se você realmente é filho. E é isso que ele tem feito comigo e com você, através de pessoas, através de situações, através de circunstâncias da vida, para que nós desacreditemos de quem nós somos de fato. Você não é qualquer pessoa, você é a imagem e semelhança de Deus. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, você é a imagem e semelhança. Deixa eu fazer uma pergunta para você, agora preciso que você responda. Cachorro faz o quê? Aqui em 4 Marcos. Lá em minha cidade eles latem, aqui eles fazem o quê? Late também? Então tá certo, tá batendo a informação. Cachorro faz o quê? Gato faz o quê? Por que não é todo mundo que está falando? Só porque vocês não têm cachorro, pode falar mesmo que você não tiver. Cachorro faz o quê? Gato faz o quê? Peixe faz o quê? E você, como filho de Deus, faz o quê? Como você se define? Vamos tentar de novo. Cachorro faz o quê? Gato faz o quê? Peixe faz o quê? E você, como filho de Deus, vivendo na terra, sendo a imagem e semelhança, faz o quê? Vou tentar pular de cá do púlpito, que eu acho que vai dar certo. Cachorro faz o quê? Gato? Peixe? Você, como filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Senhor, de Deus, vivendo na terra, o que é que você faz? Diga comigo, a minha identidade sempre vai revelar o meu propósito. É por isso que o diabo tenta esconder a sua identidade de você o tempo inteiro, irmão. Porque a sua identidade está linkada ao teu propósito. O dia que você entender sua identidade em Deus, você descobre o propósito. Está no mesmo texto, vamos ler? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, vírgula, qual é o propósito? E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Diga, eu fui colocado na terra como imagem e semelhança de Deus para dominar sobre todas as coisas. Não é o pastor que está dizendo, irmão, é a Bíblia. Para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre o pecado. Esse é o seu propósito. Dominar sobre todas as coisas. Mas nós vemos um negócio totalmente invertido. E o ser humano ele se tornou esquisito depois da queda do homem. Ele quer dominar sobre pessoas. E quer servir as coisas. Você foi colocado para dominar sobre as coisas. E para servir e amar as pessoas. Por quê, pastor? Porque as pessoas são criadas à imagem e semelhança, assim como você. Por isso você não domina sobre quem é imagem e semelhança. Sobre quem é imagem e semelhança você serve em amor. Por quê, pastor? Porque foi isso que Deus fez com você. Foi exatamente isso que Deus fez com você. Quem está entendendo diz amém. Diga, eu sou imagem e semelhança. E eu fui colocado na terra para dominar sobre todas as coisas. Para dominar sobre todas as coisas. O problema é que constantemente estão nos ensinando de forma errada. A mídia e essa coisa toda, que nós devemos dominar sobre pessoas. O homem foi criado no 6º dia, amém? Todas as coisas foram criadas até o 5º, por quê? Porque tudo aquilo que foi criado até o 5º é dominado por aquele que foi criado no 6º dia, o homem. O homem domina sobre todas as obras da mão de Deus. Mas nós queremos servir as coisas e dominar sobre pessoas. Você não foi colocado para dominar sobre ninguém, você foi colocado para servir as pessoas e para dominar sobre qualquer coisa que apareça no seu caminho. Inclusive esse problema, inclusive essa dificuldade, inclusive essa adversidade que talvez está tirando a tua paz hoje. Essa é a sua identidade. Eu sei que quando a gente escuta isso é quase que inacreditável, porque a gente passou praticamente a vida inteira ouvindo em tantos lugares tudo diferente. Mas foi Deus que disse que você é a imagem e semelhança e que Ele te fez para dominar sobre todas as coisas. Deus não mudou de ideia. Olha para o irmão, dá um sorriso e fala, Deus não mudou de ideia. Fala, você que não descobriu sua identidade. Mas a ideia dele continua a mesma. Deus não muda, Ele permanece o mesmo. Jesus sabia da sua identidade. E porque Ele sabia da identidade, Ele não tinha problema nenhum. No momento da ceia, Ele colocar uma toalha na cintura e lavar os pés dos discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus lavou o pé de Judas menos lavado do que o dos outros discípulos? Mesmo sabendo que ele iria traí-lo? Uma dúvida que fica, né? E dessa maneira a gente só quer servir quem a gente quer. Não, pastor, aquele fulano lá, ele me machucou, não, aquele fulano lá falou uns negócios de mim, então, ele não, pastor, ele não vou dar conta de servir, não. Jesus lavou o pé de Judas, irmão, igual ele lavou o pé de Pedro. Jesus lavou o pé de Judas igual ele lavou o pé de João, o discípulo amado que recostava a cabeça no peito de Jesus, dizendo que não importa quem é a pessoa que está do outro lado, você não muda a sua identidade por causa daquilo que ela fez. Vou dizer de novo, não importa quem é que esteja do outro lado, você não muda a sua identidade por causa daquilo que a pessoa fez. A sua identidade, irmão, é uma só, imagem e semelhança, colocado para dominar na terra sobre todas as coisas e para servir as pessoas. Jesus sabia disso, e porque sabia disso, ele servia com maestria. Ninguém serviu mais do que Jesus. Ninguém serviu mais do que Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Segundo ponto, a Bíblia vai dizer que Jesus sabia que o Pai havia lhe dado poder sobre todas as coisas. Isso é identidade, sabia quem era. Segundo ponto é, Jesus sabia de onde tinha vindo. Isso é origem. Diga comigo, origem. Coloca para mim Efésios 1:4. Qual é a sua origem? Da onde você veio? Tem gente que acha que veio da barriga da mãe.
Pastor, não foi? Em parte foi, mas não no todo. Tem gente até que acredita que veio do macaco, irmão. Acredito que aqui dentro ninguém, amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Da onde você veio, qual é a sua origem? Enquanto você não descobrir qual é a sua origem, você sempre vai levar a sua história em consideração. Presta atenção nisso aqui. Existem duas coisas, história, diga comigo, história e origem. Vou explicar, história é o que aconteceu na sua vida, desde o dia que você nasceu até hoje. Isso é a sua história. E se nós fôssemos olhar aqui, queridos, ia ter bastante história ruim no nosso meio. E com histórias ruins, qual é o problema das histórias ruins? Elas servem para muitas pessoas de desculpa. Porque elas olham para a história e falam assim, eu não posso servir, eu não posso fazer, eu não posso ser aquilo que Deus me chamou para ser, porque olha a minha história. Mas deixa eu dizer algo de Deus para o seu coração hoje. A sua história não é maior do que a sua origem. Você tem uma origem, e a sua origem, querido, não se deu no dia que você nasceu aqui na terra. Ali foi apenas a parte geracional sua para você cumprir um propósito. Mas a sua existência, ela se dá muito, muito, muito antes disso. Vamos ver Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele elegeu você nele. Quando que isso aconteceu? Antes do mundo ser formado. Ou seja, querido, você já estava em Deus antes disso tudo aqui existir. Você não é fruto de uma obra do acaso. Você já estava em Deus. E muito mais do que isso, você foi eleito em Deus. Diga, eu fui eleito em Deus. Você sabe o que é isso? Eu vou explicar para você. A ciência vai dizer que quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, saem milhões e milhões e milhões de espermatozoide. Um só, às vezes dois, raríssimas vezes, chega no óvulo para fecundar. Mas geralmente, em vias de regra, é um só que chega. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe, no seu caso foi você, tá? Você sabe por que no seu caso foi você que chegou primeiro? Ah, pastor, eu acho que eu fiz um treino lá, eu treinava bastante, eu era assim atleta, e aí quando abriu eu peguei e saí correndo a toda e cheguei antes que todo mundo. Olha aqui para mim, diga comigo, eu fui eleito. Forte, eu fui eleito. Como aconteceu isso? Presta atenção. Na eternidade, querido, Deus olhou em cada época, em cada era, em cada tempo, e Deus viu as pessoas que tinham dentro daquele tempo a melhor condição para cumprirem o propósito de Deus na terra. No tempo de Abraão, sabe quem que chegou primeiro? Abraão, por isso que não foi você, foi Abraão. No tempo de Davi, sabe quem chegou primeiro? Davi, porque para aquele tempo, Deus olhou e ele viu que ele era o melhor. Mas sabe por que você está vivo hoje, nesse tempo, nessa era, nesse momento? Porque para esse tempo, Deus elegeu você. Para esse momento, Deus elegeu você. Essa palavra elegeu, no sentido original, ela vai dar a ideia de uma eleição mesmo, normal dessa eleição de presidente que a gente conhece. Então, querido, você pode dizer o seguinte: Deus votou em você, para você vir para a terra. Deus olhou e viu que você era o mais capacitado. Por isso que quando você olha para a sua história, ela contrapõe aquilo que a sua origem diz. Quando você olha para a sua história, você diz, eu não posso, eu não consigo, olha, eu sou fruto de um abuso, eu sou fruto de uma violência, olha, minha família não tinha dinheiro, olha, nós sofremos demais. Quando você olha para a sua história, você sempre vai ter uma boa desculpa, mas quando você olha para a sua origem, você vai ver Deus falando, eu elegi você, eu votei em você, eu escolhi você, porque para esse tempo, você é o melhor que eu tenho para essa geração, para essa cidade. Para esse momento, querido, Deus votou em você. E quando você diz, eu não posso, você está dizendo para Deus, o Senhor errou em me eleger. O problema é que Deus não erra nunca. Talvez é você que não sabia da sua origem, mas Deus nunca erra. Se Deus elegeu você,
Meu irmão, você pode ter certeza, Deus viu algo dentro de você que talvez você ainda não conseguiu enxergar. Deus viu algo dentro de você que talvez você ainda não conseguiu ver. Deus viu todo o seu potencial. E eu acredito que o céu, querido, fica torcendo para que nós possamos nos alinhar ao propósito, para viver aquilo que Deus tem para nós. Deus votou em você. Você não é qualquer pessoa. Não importa qual foi a forma que você veio para esse mundo. Não importa o que te aconteceu depois que você chegou nesse mundo. O que conta mesmo, irmão, é o que aconteceu na sua origem. E na sua origem, você foi totalmente capacitado por Deus para estar aqui hoje, para viver o propósito dele para a sua vida. Pare de olhar para a sua história e comece a honrar a sua origem. Pare de olhar para aquilo que aconteceu no seu passado. Toda vez que você olhar para aquilo que aconteceu no seu passado, você vai encontrar uma boa desculpa para não cumprir o propósito, que é dominar sobre as coisas e servir pessoas. Mas toda vez que você olha para a sua origem, você vai encontrar, querido, toda a provisão que você precisa para você cumprir o teu propósito. Você não é fruto do acaso, querido. Talvez tem pessoas aqui dentro que nem sabiam por que existiam até hoje. Eu lembro que uma vez eu pastoreava na cidade de Pedra Preta, acho que da primeira vez que eu vim eu estava lá ainda, nessa cidade. E uma jovem um dia me procurou após o culto, chorando. E ela falou: pastor, eu preciso conversar. E aí a gente foi conversar. E ela disse assim: pastor, eu tentei tirar minha vida hoje à tarde. Eu falei: o que aconteceu? Ela disse: pastor, eu não deveria estar aqui. Eu falei: mas por que você está me falando isso? Ela falou assim para mim: pastor, porque eu vim ao mundo de uma maneira que eu não deveria ter vindo. Eu disse: me explica isso, como assim? E ela foi me dizer: meu pai violentou a minha mãe, que na verdade era filha dele, e minha mãe engravidou. O meu avô violentou a minha mãe, que era filha dele, e eu sou fruto desse relacionamento. Eu não deveria existir, eu sou fruto de um pecado, eu sou fruto de um abuso, eu sou fruto de algo terrível. E aquela jovem chorava e chorava e chorava. E eu pude compartilhar dessas verdades para ela. E eu lembro que eu disse para ela: não importa como você chegou aqui, o importa é o que aconteceu na sua origem. E na sua origem Deus olhou para você e disse: é você que vai, porque é em você que eu vejo potencial para cumprir todo o propósito que eu tenho para a sua vida. Eu lembro que aquela menina começou a chorar de uma forma ainda mais intensa. Mas ela saiu daquele lugar, aquele dia, livre, pois ela entendeu que aquilo que aconteceu na sua história não é maior, não pode ser comparado com aquilo que aconteceu na sua origem. Eu lembro que eu disse, olhando dentro do olho dela: Deus votou em você. Houve uma eleição no céu e só uma pessoa podia votar. E quando Deus foi votar, Ele olhou nos milhões e milhões de pessoas que poderiam vir naquela situação onde você foi gerada. E Deus olhou e disse: é ela que vai. Falei: para de olhar para a maneira, embora seja dolorosa, e comece a olhar para a origem, porque é de lá que vem todo o recurso que você precisa para cumprir o teu propósito. Toda vez que você olhar para a sua história, você vai ver uma boa desculpa, irmão. Eu sou pastor também local e a gente recebe pessoas com excelentes desculpas. Mas depois que eu entendi isso aqui, agora eu tenho eu tenho uma desculpa ainda melhor do que as pessoas vêm trazer. E são coisas às vezes terríveis, que impedem, que bloqueiam as pessoas de cumprir aquilo que foram designadas para cumprir na terra, até o dia que elas entendem a sua origem. Diga comigo: eu tenho uma origem. E a minha origem não é terrena, não vem dos meus pais terrenos. A minha origem vem de Deus. E eu fui capacitado para cumprir um propósito na terra. Pare de dar desculpas. Pare de olhar para o seu passado. Se fosse olhar para o passado, irmão, se fosse olhar para os erros do passado, por melhores que talvez alguns aqui poderiam ser, ainda assim,
teria um erro no passado. Olha para a sua origem. Ela é pura, ela é santa, ela é imaculada e ela carrega em si o poder de você ser alguém na terra que vai fazer a diferença para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Essa é a sua origem. A sua origem, querido, não faz você menor. Pelo contrário, quando você entende a sua origem, descobre a sua origem, ela alinha você dentro do propósito. Você entende que o seu propósito está diretamente ligado a pessoas. Olha aqui para mim. Eu não sei qual é a vocação dentro do propósito, são diferentes. Uma coisa é propósito. Qual é o propósito? Você dominar sobre todas as coisas. A maneira como você vai fazer isso, Deus deu daí uma vocação para cada um. Deus deu os pastores para que eles, dentro dessa vocação pastoral, eles dominem sobre todas as coisas. Deus deu a uns a medicina, para que dentro da medicina, querido, você domine sobre todas as coisas, sirva pessoas. Deus deu para uns a advocacia, Deus deu para outros, enfim, querido, engenheiro civil, Deus deu várias situações, mas o propósito é um só, que dentro daquilo que Deus confiou a você, você domine sobre todas as coisas e sirva pessoas. O seu propósito está diretamente ligado a servir pessoas. Imagina um médico que não atende gente. Ele fala, não, eu fiz medicina só para eu me atender quando eu estiver doente. Você já viu alguém que fez isso? O propósito dele está diretamente ligado a pessoas. Imagina um pastor que não pastoreia ninguém. O propósito dele está diretamente ligado a pessoas. Imagina um engenheiro civil que não atende nenhum cliente. Ou seja, todo o propósito está ligado a servir pessoas. E sabe o que é que o diabo fez comigo e com você? Por conta da nossa história, por conta de que temos sido machucados, feridos, ele colocou na nossa cabeça uma semente dizendo assim, eu amo a Deus, mas eu não quero saber de gente. Porque enquanto você estiver acreditando nisso, você está fugindo daqueles que diretamente o seu propósito está ligado a eles. O seu propósito está ligado a pessoas. Olha para o seu irmão e fala assim, você precisa de pessoas para cumprir teu propósito. Não tem como ser diferente, irmão. Quem está entendendo diz amém. Terceiro e último ponto. Jesus disse assim lá em João 13:3, que ele sabia que o Pai havia lhe dado o poder sobre todas as coisas, isso é identidade. Ele sabia de onde ele tinha vindo, isso é a origem. E ele sabia para onde ele estava indo, isso é destino. Diga comigo, destino. Coloca para mim Romanos 8:29. Qual é o seu destino? Para onde você está indo? Tem gente que está igual aquela música do Zeca Pagodinho. Vocês conhecem ela, não precisa nem cantar, né? Amém? Deixa a vida me levar. Não é a vida que leva você para o propósito, querido, é o propósito que faz você encontrar sentido na vida. Não é deixa a vida me levar, é deixa o propósito me levar, porque se o propósito me leva, me carrega, eu encontro o verdadeiro sentido da vida. E o diabo constantemente está lançando coisas para que aquilo seja infiltrado na cabeça das pessoas, para que sutilmente elas percam a identidade, percam a origem e percam o destino. Qual é o seu destino? Porque o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga comigo, eu fui predestinado. É difícil para batista falar isso, eu sei. Eu sou também, eu sei como é que é. Sabe o que acontece? A gente tem um costume muito feio. Quando um princípio é usado de forma errada, a gente tende a abrir mão daquele princípio. Presta atenção. Uma determinada igreja, ela fez da Maria, mãe de Jesus, terrena, fez da Maria uma idolatria absurda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que em uma igreja você ouviu uma pregação sobre Maria? A gente ouve sobre Esther, sobre Ruth, sobre Débora, sobre Ana. A gente ouve pregação de um monte de mulher. Sobre Maria, irmão. Eu já ouvi acho que umas 2 vezes na minha vida toda. Porque alguém está usando o princípio de forma errada, a gente tende a abrir mão daquele princípio.
Mas ele não deixou de ser um princípio porque alguém está usando de forma errada. Quem está me entendendo diz amém. Quer ver uma outra coisa? Tem um pessoal aí que eles deturparam o princípio de dízimo e oferta. Irmão, e existe uma dificuldade para a gente que é pastor, que tem seriedade, de poder trazer esse entendimento para o povo. Por quê? Porque tem pessoas aí deturpando o princípio. E a gente, como tem temor de Deus e quer levar vocês para um lugar de entendimento, a gente parece que às vezes fica pisando em ovos, para poder não trazer a sua memória, nem sequer uma intenção de que a gente possa compartilhar daqueles mesmos anseios. E muitas das vezes a gente abre mão do ensino, por conta de que tem pessoas usando o princípio de forma errada. Mas é um princípio, não é porque tem gente fazendo de forma errada, que deixou de ser um princípio. A mesma coisa a predestinação. Tem uma igreja que bateu em cima disso de uma forma muito ruim, uma denominação. E com isso, querido, trouxe um engano muito grande. E hoje, quando a gente ouve falar assim, você é predestinado, a gente já dá um passo para trás, se bobear, faz o sinal da cruz ainda. E fala, está amarrado em nome de Jesus. Mas, querido, é bíblico. Foi um princípio usado de forma errada. Diga, eu sou predestinado. É que a predestinação que eles ensinavam era assim, ó, uns foi predestinado para ir para o céu. Não importa o que você faça, você vai para o céu. Deus vai te pegar e vai te levar. Uns foi predestinado para ir para o inferno. Não importa o que você faça. Você pode ir para a igreja, você pode fazer o que você quiser. Você vai para o inferno, não tem jeito. E dessa maneira a predestinação, meu irmão, aí se torna um problema teológico absurdo. Você não foi predestinado para ir para o céu ou para o inferno. Você foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho unigênito de Deus na terra. É o que o texto está dizendo. Nós fomos predestinados para ser como Ele. Quem foi Jesus? Alguém que sabia quem era, alguém que sabia de onde veio e alguém que sabia para onde estava indo. E nesse meio tempo serviu o máximo de pessoas que podia servir. Quando a Bíblia diz, vocês foram predestinados para ser como Jesus, é isso que ela está dizendo para mim e para você. Saibam quem vocês são, saibam de onde vocês vieram, para onde vocês estão indo e sirvam pessoas. Sirvam pessoas. Você foi predestinado para ser como Ele é. Sirva pessoas. Você tem um destino. E esse destino foi dito a você previamente, pré-destino. E qual é esse destino? É que você seja conforme a imagem de Jesus, para que todas as pessoas que se relacionem com você tenham uma experiência com o próprio Jesus. Não sai um amém para ajudar o pregador nessa hora, irmão, misericórdia. Estou me esforçando aqui, viu? Estou dando tudo de mim. Esse é o propósito do destino. Nós vivemos no Brasil e glória a Deus por isso. Aqui todo mundo tem acesso ao cristianismo, à Bíblia, a culto. Você pode ir para a praça, você pode fazer o que você quiser. Tem países, querido, que é proibido. E sabe qual é a maneira das pessoas terem acesso a Jesus? Quando elas encontram alguém predestinada a ser como Jesus. E quando elas encontram aquelas pessoas, ela fala, uau, se Jesus é ser igual a você, eu quero aceitar esse Jesus. Se Jesus é ser como você é tão próximo de Jesus, você parece tanto com Ele, que se é isso que é cristianismo, eu quero. Tanto é que a palavra cristão foi dada por causa disso, pequenos cristos. Os discípulos começaram a se parecer demais com Cristo, e aí começaram a ser chamados de cristãos, pequenos cristos. Pessoas que carregam em si a essência de servir pessoas. Pessoas que carregam em si a condição de não olhar para a sua história, mas olhar para a sua origem. E quando olharem para a sua origem, servir pessoas. Você foi chamado para servir pessoas. Não existe um evangelho sem servir pessoas, irmãos. Esse evangelho é onde nós só somos servidos e não servimos. Você não acha ele na Bíblia. O evangelho, querido, é você recebendo de Deus e você compartilhando com alguém. O evangelho é você recebendo tudo que Deus faz para você. E quando as pessoas têm contato com a sua vida, elas têm contato com o próprio Jesus. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. E existe algo dentro do destino que eu sou apaixonado. Toda vez que o destino é ativado na sua vida,
algo chamado transbordo vai ser acionado dentro de você. Diga comigo, transbordo. Mais forte, transbordo. Você foi chamado para dentro do destino, você transbordar. O que é o destino? É você parar de olhar um pouco para a terra e começar a olhar um pouco para a eternidade. Porque enquanto você está olhando para a terra demais, você não consegue transbordar, irmão. Porque a terra, o pessoal só está falando, você tem que juntar. E aí Jesus vai dizer assim: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Transbordar fala de alguém, querido, que está com os olhos fixos na eternidade, que não está olhando apenas para esse mundo. Jesus transbordava em tudo que fazia. Tudo que Jesus fazia, ele transbordava. Por quê? Porque ele estava ativado no modo destino. Ele sabia que ele estava voltando para Deus. Olha aqui para mim, só transborda na vida quem sabe que está voltando para Deus. Deixa eu te perguntar, você está voltando para onde, irmão? Você está voltando para onde? Você está voltando para Deus ou você está voltando para um lugar que você nunca foi? É uma metáfora. Para onde você está voltando? Porque aqueles que estão voltando para Deus, eles transbordam em tudo na terra. Imagina, querido, a graciosidade que é você viver perto de alguém que transborda. Eu vou fechar aqui para parecer que está acabando. Fala amém. Amém. Pronto. Imagina como é bom, como é leve você viver perto de alguém que transborda. Sim ou não? Sim. É maravilhoso, irmão. Você pede uma coisa para a pessoa, ela faz além do que ela pediu. Você pede algo para a pessoa, ela te entrega mais do que você pediu. Isso é bom, sim ou não? Isso é maravilhoso. Jesus transbordava em tudo que fazia. Por quê? Porque ele sabia para onde ele estava voltando. E quando você entende para onde você está indo, irmão, você sabe que você não está indo para a terra. Então você começa a usar daquilo que Deus te deu para você transbordar. Algo chamado generosidade é ativado dentro do teu coração. E você começa a viver uma vida de transbordo como você nunca experimentou. Vou precisar da ajuda aqui. Pastor, posso dar um exemplo aqui, fazer uma molharia aqui? Ajuda aqui, irmã, por favor. Deixa eu dar um exemplo para você. Acho melhor a senhora subir aqui, senão a senhora vai molhar. Quem quer aprender a transbordar, diz amém. Pode encher bem, até assim a borda, ficar para fora, mas sem derramar. Vê se dá. Mais. Não está cheio ainda não, irmão. Foi. Eita Jesus. Sabe quem é esse aqui? Você lá na sua origem. Quando Deus elegeu você, Ele sabia que dentro de você tinha toda a capacidade para fazer aquilo que Ele espera que você faça. Mas é quando a gente vem para o mundo, querido, o mundo só fala de escassez. Ele não fala de você transbordar, ele fala de você reter. Por isso que nós não somos desse mundo e graças a Deus por isso. Lá na eternidade, querido, você veio dessa maneira para a terra. O ato de servir, lembra que eu falei que você se faz um pouco menor para servir as pessoas? Quem lembra? Quando você inclina um pouquinho para servir alguém, você transborda sobre a vida da pessoa. Porém, que ele tem um problema nisso, porque você nunca vai ganhar de Deus no transbordo, você nunca vai conseguir ganhar de Deus na generosidade, porque você nunca vai conseguir ser mais generoso do que Deus, nunca, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você começa a transbordar, pode colocar aqui, irmã, Deus olha e fala assim: anjo, ele está entendendo o propósito. Enquanto ele transborda sobre o outro, eu transbordo sobre ele. Enquanto ele transborda sobre o outro, eu transbordo sobre ele. Enquanto ele transborda sobre o outro, eu transbordo sobre ele. E é uma corrente que não tem fim. Não tem fim. Toda vez que você decidir transbordar, seja o que for, meu irmão, você pode esperar. Deus transbordará sobre você. Porque isso é uma lei. Tem gente que é tão escasso que eles conseguem ser escasso até no sorriso. Você já reparou? Aí ó, ninguém sorri. Agora foi. Tem gente que é tão escasso que eles não conseguem nem sorrir. Eles economizam sorriso, economiza abraço. Eles são escassos na hora de dizer eu te amo. E aqui vai uma indireta para os maridos, tá? De leve, pra vocês ficarem espertos.
Eles conseguem ser escasso em algo tão simples. Irmão, quanto te custa para dizer que você ama a sua esposa, para dizer que você ama seus filhos? Quanto que você paga para poder falar isso? E quantas vezes por dia você fala? Ah, pastor, eu não falo porque eu não gosto de ser muito repetitivo. Ah, é? Chique você. Aprenda a transbordar até nas pequenas coisas, porque quanto mais você transborda, mais Deus transborda sobre você. Quanto mais você transborda, mais você transborda sobre você. Eu tinha um problema de dizer eu te amo absurdo. Eu fui dizer eu te amo pro meu pai depois de velho, porque ele nunca disse isso para mim. Minha mãe nunca disse quando eu era pequeno. E aquilo gerou um bloqueio. Por quê? Você só pode dar do que você recebe, sim ou não? O problema é que a gente olha para a nossa história. Pare de olhar para a sua história, irmão. Na sua história você não vai encontrar nada bom lá para você poder compartilhar. Olhe para a sua origem. Na sua origem você tem toda a provisão necessária para ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja na terra. Pastor, eu não posso falar eu te amo porque eu não recebi isso. Você não recebeu do seu pai e da sua mãe, que talvez também não recebeu dos pais e da mãe, que também não recebeu dos outros. Enquanto você olhar para a sua história, você sempre vai ter uma boa desculpa. Mas se você tiver decidido a olhar para a sua origem, na sua origem você veio completo, na sua origem você veio provido, na sua origem você veio sem falta de nada. Olha para lá, querido, porque é de lá que vem teu sustento, é de lá que vem a tua provisão, é de lá que vem, querido, todo recurso para você cumprir o teu propósito na terra. Não vem da sua história, vem da sua origem. Pare de procurar resposta na sua história. Na sua história você não acha resposta, irmão. Na sua origem você encontra todas as respostas. Eu posso transbordar porque eu recebi. Deus elegeu a mim, Deus votou em mim. Deus tinha uma pessoa só para votar naqueles milhões e milhões e milhões de espermatozoides. Ele votou em mim. Ele viu algo em mim. Então eu tenho condições de transbordar. Transborde. Transborde amor, transborde carinho, transborde olhares, transborde abraço, transborde beijo, transborde, querido, transborde coisas. Esses dias eu estava pregando isso, e há um tempo atrás eu tinha emagrecido bastante, daí eu comprei umas camisetas assim bem legais. A gente viajou e aí eu falei, vou comprar umas camisetas boas, bonitas, eu estava bem paquitão assim. E aí eu fui tomando um peso, porque a vida está ficando boa, a gente vai crescendo um pouco. E aí, irmão, eu lembro que eu estava falando sobre isso, e eu, de vez em quando, a gente sempre reúne umas roupas para dar, né? Tu faz aquela limpa no guarda-roupa, amém? Começa a juntar demais, você junta e dá. E eu lembro que a gente sempre fazia isso. Aí essas 5 camisetas eu falava para minha esposa, essa aí você não dá para ninguém. Por quê? Não, porque essas camisetas aí é camiseta de marca, eu vou emagrecer para eu usar. Irmão, tem quase 4 anos eu falando isso, e as camisetas lá guardadas. Você está rindo que não é você, irmão, que está tentando. Estou tentando. Próxima vez que eu vim aqui eu vou vir magrinho. Eu lembro que um dia eu estava pregando sobre isso e Deus falou ao meu coração. E Ele disse assim, começa transbordando as camisetas que você não quer dar. No meio da mensagem, irmão. E aí eu entendi que eu estava usando uma desculpa. Não que eu não vá emagrecer, eu vou, irmão. Fica tranquilo. Em nome de Jesus, quem falou isso aí? Obrigado, irmão. Usou a fé aqui e me ajudou. O problema é o ato de não transbordar. 4 anos, querido. Já era para alguém ter usado essas camisetas, já era para ter acabado essas camisetas. A camiseta está lá guardada, nova ainda. Tem alguma coisa errada. Existe um drive de escassez instalado aqui dentro. Eu falei, de jeito nenhum. Pode dar essa camiseta agora. Agora. O que Deus colocou na sua vida, meu irmão, não é para você desfrutar sozinho, porque a bênção nunca é só sobre você. Se o seu propósito é sobre pessoas, por que a bênção e o milagre seria só sobre você? Se o Pai é nosso, se o pão é nosso, como é que o milagre e a bênção vai ser só seu? Diga, o Pai é nosso. É assim que começa o Pai Nosso, a oração, sim ou não? Ou é Pai meu que está no céu? Pai? Pai nosso. Pai é nosso. E o pão? É nosso. O problema é que a gente vai dando ouvido demais, querido, lá para fora, e a gente começa a ser contaminado. E daqui a um pouco o Pai já não é mais nosso, é meu.
e eu regulo para quem que eu dou o pai ou não. Ah, não, aquele irmão, aquela pessoa lá, não, muito pecadora, não, de jeito nenhum. Lá não tem jeito não, para aquele pecado lá não. Não, para você pecou menos, para você eu vou dar o pai. Ó, você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter. O pai é nosso. O pão também tem que ser. Se o propósito fala sobre pessoas, o resultado do propósito também é sobre pessoas. Quem está entendendo diz amém. Para a gente finalizar, imagina que aqui na frente tem uma caixa d'água de 1000 litros. Amém? Quem consegue entender diz amém. Caixa d'água de 1000 litros. E essa caixa d'água ela começa a encher, encher, encher. E agora ela começa a derramar, a transbordar. E eu não sei você, mas eu fico feliz quando eu vejo algo assim transbordando, irmão. Porque dá uma sensação assim de abundância, é bom isso. E é bom transbordar. Agora imagina que essa caixa d'água ela tem uma rachadura embaixo. E toda vez que a água cai, ela enche. Mas ela não enche a ponto de transbordar. Porque a rachadura não deixa. E embora a rachadura parece que faz o mesmo efeito do transbordar, porque está vazando igual, amém? Sim ou não? Mas uma coisa é vazar, outra coisa é transbordar, irmão. Deus não te chamou para vazar. Deus te chamou para transbordar. A rachadura é a escassez que tem no nosso coração, irmão. Que foi instalado para muitas pessoas, por muitas pessoas na nossa vida. Quem ouviu assim quando era pequeno? Dinheiro não dá em árvore, menino. Quem ouviu? Levanta a mão. Você acredita que na boca de peixe podia dar dinheiro? Acredita? Jesus fez. Mandou Pedro pescar e falou assim, ó, pega lá o peixe. Na boca dele vai ter 2 moedas. E falou, não precisa nem pôr isca no anzol, só joga um anzol. E pega, vai ter 2 moedas, paga o meu imposto e o seu. Na árvore não dá dinheiro, mas na boca do peixe dá. Foram instalados crenças em nossas vidas, por conta da nossa história, por conta da história ruim que os nossos pais tiveram. E se nós formos nos mover por essas histórias e por essas crenças, deixa eu já dizer para você, você não vai conseguir viver tudo que Deus tem para você, porque você está olhando para a sua história. E a sua história, querido, muitas das vezes não tem nada bom lá. Você precisa olhar, quando se trata de evangelho, quando se trata da sua vida espiritual, olhar para a sua origem, porque a sua origem é plena, a sua origem é abundante. Imagina a caixa d'água transbordando, mas aquela pequena rachadura pode impedir ela de transbordar. Embora ela está vazando por baixo, mas vazar por baixo não é a mesma coisa do que transbordar por cima. Porque transbordar por cima é porque já encheu todo o ambiente. Transbordar por cima é porque já não tem mais para onde ir e agora precisa ser derramado para alguém. Vazar por baixo, que ele pode até ser que ainda não encheu tudo, mas já está vazando. Deus te chamou para uma vida de transbordo. Deus te chamou para uma vida de transbordo. Uma outra coisa que impede a caixa de transbordar, lá na sua casa deve ter um negócio chamado boia. Tem? Para não deixar ela derramar? Talvez a boia, ela deve de medir, sei lá, 1% do tamanho da caixa. E olha lá, talvez até menos. Um negocinho daquele tamanhinho tem o poder de impedir o transbordo. Eu não sei o que é que tem impedido o transbordo de Deus na sua vida, irmão. Eu não sei qual é a boia, qual é o dispositivo que foi falado para você e que impediu você de transbordar. Ou que colocou uma crença dizendo assim, olha, no dia que você tiver bastante, aí você vai poder fazer bastante coisa. Você já tem tudo que você precisa, irmão. Você já, vou dizer de novo que é para dar tempo de você ainda pegar essa bênção. Você já tem tudo que você precisa. Mas é na medida que você se inclina para transbordar, que vem mais transbordo sobre você. Mas foi nos ensinado no mundo que a gente precisa esperar primeiro transbordar, para daí a gente transbordar. E em Deus tudo é ao contrário, irmão. No reino de Deus é tudo invertido as fases. O versículo vai dizer assim, ó, dai. Diga comigo, dai. Dai e dar-se-vos-á. Em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão a vós. Mas aonde começa o sacudida, transbordante? Aonde começa? Na onde começa? Dai.
E a gente quer o sacudida, transbordante e derramante e tudo mais. Mas a gente esquece de onde o princípio é ativado. O princípio do transbordo, querido, é ativado no dar. Deus está chamando você para viver um nível de evangelho que talvez você ainda não experimentou. Alinhado com o propósito. Todo mundo que tiver contato com você, meu irmão, vai olhar e falar assim: gente, como é bom estar perto dessa pessoa. Uma pessoa transbordante em tudo. Eu não estou dizendo só de dinheiro não, irmão, estou dizendo de tudo. Amém? Como é bom estar perto dessa pessoa, como é bom estar perto daquele irmão. Olha, como é bom aquele funcionário na empresa. Tem pessoas que estão dizendo assim: não, lá na minha empresa eu não faço tudo que eu preciso fazer porque o meu patrão não me reconhece. A Bíblia diz assim: olha, tudo que vós façais como se estivessem fazendo ou seja, lá no seu trabalho. O entendimento é que você não está fazendo para o seu patrão, é que você está fazendo ao Senhor. E fazendo ao Senhor como você deveria fazer. A Bíblia diz assim: ó, você dá graça ao servo porque ele faz o que é mandado. Mas você dá quando ele faz além do que é mandado. O horário é 7, chega às 7h30. O horário é 7, irmão, começa a chegar 6:15. Sem ninguém pedir, começa a fazer coisas sem ninguém pedir. Não, pastor, mas o meu patrão não vai me reconhecer. E você duvida, querido, da fidelidade do Deus que você serve. Se o seu patrão não reconhecer, você tem um Deus no céu, meu irmão. Você tem um Deus no céu olhando. Nada que você faça passa desapercebido aos olhos do Senhor. Tudo que você faz, Deus está vendo. E se Ele não promover você, se Ele não abençoar você, o seu Deus vai fazer. Tudo é para quem você está fazendo. Faça para Deus. Quando você for fazer alguma coisa para a igreja, meu irmão, aí sim, faça para Deus. A sua célula, faça para Deus. O pessoal do louvor, faça para Deus. O pessoal da recepção, os diáconos, faça para Deus. Literalmente para Deus, transbordando. Me pediram A, eu vou fazer ABC. Porque eu sei que aquele que está vendo vai me recompensar. Ainda que talvez o pastor não consiga olhar todos. Ô meu irmão, mas dos olhos de Deus ninguém escapa. Dos olhos do Senhor ninguém escapa. E a Bíblia vai dizer assim: olha, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Certamente. A mesma palavra que é usada lá no jardim, quando Deus diz para Eva, para Adão: se você comer do fruto, certamente morrereis. É uma certeza, é uma convicção, não tem dúvida nenhuma disso. Comece a transbordar em tudo que você faz. Comece transbordando dentro da sua casa, porque primeiro para os de casa. Comece a ampliar esse nível de transbordo para pessoas. Comece a ampliar esse nível de transbordo para a igreja. Querido, comece a ampliar o nível de transbordo para o seu trabalho. Comece a ampliar, por quê? Porque quando você transborda, as pessoas entendem que vocês têm um destino. O seu destino é revelado quando você decide transbordar. Você está dizendo: eu não sou desse mundo, não sou daqui, não vim para ficar. Então por isso eu posso transbordar, eu posso ir na contramão do que todo mundo faz. Pastor, isso é loucura. O evangelho é loucura. Loucura para aqueles que estão se perdendo, porque eles olham e falam assim: esse povo é muito doido. Mas a Bíblia diz que ele é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Se coloca de pé no seu lugar, deixa eu orar com você. Diga comigo: o transbordo é ativado no dar. O transbordo é ativado no dar. Dai e dar-se-vos-á. Identidade, origem e destino. Diga comigo: identidade, origem, destino. E essas três coisas vai ativar a quarta: transbordo. E aí, meu irmão, é um caminho sem volta. Você vai entender que quando você entra para esse lugar, é um caminho sem volta, porque você nunca vai ganhar de Deus, nunca. Toda vez que você decide transbordar, Deus decide passar a bondade dele sobre você.
Toda vez que você decide transbordar, seja onde for, Deus não fica devendo nada para você. Eu ouvi o pastor dizendo que vocês estão em construção. Pensa numa oportunidade, irmão. Ainda que vocês estão construindo algo terreno, mas é algo terreno que constrói algo espiritual dentro das pessoas. Algo terreno que constrói algo espiritual dentro das pessoas, que muda a eternidade das pessoas. Ou seja, querido, um bom lugar para você começar seu transbordo. Sua família, um bom lugar para você começar seu transbordo. A sua esposa, só as esposas dizem amém. Amém. Um bom lugar para você começar o seu transbordo, irmão. Não só na vida da sua esposa, já começa comprando um perfume para ela, uma bolsa para ela, uma roupa para ela. Ajuda aí, irmã, vai falando amém aí também. Você me deixa sozinho no meio da guerra. Um ótimo lugar para você plantar. Eu creio que o Brasil está está entrando em um período no Evangelho. Isso não é desfazendo daquilo que foi feito até aqui, pelo contrário. Só estamos nesse período, só estamos entrando nesse momento, porque teve pessoas que nos levaram e nos conduziram até aqui. E glória a Deus pela vida deles. Mas eu creio do fundo do meu coração que a igreja brasileira vai entrar em um nível de propósito que o Brasil ainda não viu. E eu sei que isso, querido, vai ser um efeito cascata, manada, vai vir e vai se achegar aqui na cidade de São José dos Quatro Marcos. Eu creio, querido, em um tempo onde a igreja batista apacentar se torne tão relevante na cidade, aonde ela não vai procurar o prefeito para poder pedir alguma coisa, pelo contrário, ela vai procurar o prefeito para dizer: prefeito, o que é que nós podemos ajudar aí em obra social, em alguma coisa? Nós queremos servir a cidade. A situação vai inverter. Até hoje, às vezes, os prefeitos só recebem pastor para pedir, mas eu creio, querido, que um tempo de transbordo está vindo sobre nós, aonde nós iremos procurá-los, não para poder pedir algo, pelo contrário, para oferecer. O que é que nós podemos fazer como igreja para abençoar a cidade? Qual é o projeto que nós podemos entrar junto? O que é que nós podemos fazer para poder ser uma igreja que chega junto, que ajuda? Eu creio que isso está chegando. E sabe por que isso está chegando? Porque a igreja é você. A igreja, querido, não é um prédio. A igreja é você. E você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Vai muito além de você. É sobre pessoas. É sobre pessoas. O propósito é sobre pessoas. E os benefícios dele também é sobre pessoas. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero orar pelo teu povo nessa noite. Homens, mulheres que ouviram e receberam a palavra do Senhor, assim como uma terra fértil recebe, ó Deus, a semente. Deus, e agora, Pai, já não é mais a condição da semente, mas sim da terra. Deus, eu oro, Pai, para que essa terra, que é o nosso coração, possa produzir essa semente que foi plantada. Não a 30 e nem 60, mas 100 por 1, como a tua palavra diz e nos garante. Que haja, ó Deus, uma colheita plena e abundante. E que haja, ó Deus, um nível de transbordo como nós nunca vivemos até hoje, como nenhuma igreja aqui em Quatro Marcos viveu até hoje. Pai, em nome de Jesus eu oro para que uma estação profética seja aberta nesse lugar. Eu oro a Deus para que algo profético seja liberado nessa noite sobre a vida do teu povo nesse lugar. E que eles comecem a entender e se mover nesse entendimento de identidade, de origem, de destino e de transbordo. E que isso, ó Deus, impacte toda a cidade de Quatro Marcos. E que haja salvação em massa, que haja cura, que haja renovo, que haja transformação, que haja restauração de famílias, restauração de casamentos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que a tua graça, para que o teu mover, para que o teu poder seja liberado de uma forma intensa sobre nós. Que nós possamos transbordar em tudo que fazemos. Nós não queremos ser crentes escassos, pelo contrário, nós queremos ser crentes que transbordam em tudo que fazem, a ponto de impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Que essa seja a nossa realidade, que essa seja a nossa verdade, e que isso queime em nosso coração,
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Aplauda ele bem forte. Diga comigo mais uma vez: eu tenho uma identidade, eu tenho uma origem, eu tenho um destino, e eu começo a transbordar a partir de hoje. Eu não sei o que, irmão, procure um jeito de transbordar ainda hoje. Ainda hoje. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. 4 níveis de transbordo vem sobre você. Quando você ativa o gatilho do dar. Dar o que, pastor? Não sei, irmão. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus mover o teu coração. Mas não durma essa noite sem transbordar alguma coisa. Decida dormir transbordando e acordar transbordando. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.